Graça e paz, amado e amada de Deus. Neste momento damos início à nossa disciplina de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, que iremos lecionar durante este mês. Meu nome é Paulo Pescador, eu vou lecionar essa matéria para vocês durante este mês aqui e agradeço a Deus por este privilégio, por esta honra de poder estar lecionando uma matéria tão especial, uma matéria tão íntima conosco que trata da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Bem, meus queridos, hoje nós vamos abordar brevemente o capítulo 1, que é um capítulo bem breve, que trata da definição do termo Cristo, o Messias, e nós iniciaremos a abordagem do capítulo 2. Então, o capítulo 2 é o tema central da nossa aula de hoje, que trata da pessoa e da natureza de Jesus Cristo. Nós vamos dividir o estudo do capítulo 2 em 3 aulas. E hoje nós abordaremos a humanidade de Jesus Cristo. Na próxima aula abordaremos a divindade de Jesus Cristo. E na terceira aula abordaremos a união hipostática, que é a união das naturezas humana e divina em uma única pessoa, Jesus Cristo. Então nós teremos muito, mas muito a estudar durante este mês, meus queridos. Porém, à medida do possível, eu procurei ser o mais sucinto possível em nossas aulas, para que elas não ficassem longas. Então, antes de entrarmos na matéria em si, eu peço a você que eleve aí o teu pensamento e o teu coração a Deus agora em oração, pedindo por nós, pedindo pela nossa aula, pelo nosso aprendizado. Amém? Então, ore comigo aqui. Senhor Deus Altíssimo, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão especial de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos estudar acerca da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Senhor, para que venhamos aprender de Ti, para que venhamos, Senhor, a ter a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, para que possamos aprender, Senhor, acerca de nosso Salvador, aquele que o Senhor não poupou, mas enviou para morrer em nosso lugar e em nosso favor, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, durante este mês, abençoa o nosso seminário, abençoa as nossas aulas, abençoa o nosso tempo, Senhor. Toma cada aluno, Senhor, nas Tuas mãos, abençoa cada servo Teu, porque o Senhor sabe, ó Senhor, a dificuldade, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Contemple, Senhor, abençoa, toma nas Tuas mãos os Teus servos, toma nas Tuas mãos o Teu servo e a Tua serva que agora faz esta oração comigo, Senhor. E abençoa, Senhor, envia alunos, envia mais alunos para que venham aprender, ó Senhor, a Tua palavra, Senhor, para que venham fazer a diferença em suas igrejas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bem, meus queridos, então vamos iniciar aqui a nossa aula. Entramos agora na disciplina da teologia sistemática que estuda a pessoa, vida e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Deus o Filho. A cristologia é uma doutrina que tem causado muitas controvérsias ao longo da história do cristianismo, isso devido ao fato de tratar da pessoa mais misteriosa que já pisou na terra, Jesus Cristo. Daí muitas mentes criativas, meus queridos, criaram muitíssimas concepções desalinhadas às Sagradas Escrituras, o que causou muitas e muitas heresias ao longo da história da Igreja e até hoje, vem causando heresias acerca da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, a nossa introdução aqui é uma pergunta bastante simples, porém é uma pergunta intrigante e profunda. Quem é Jesus Cristo? Veremos com mais detalhes ao longo deste mês que Jesus Cristo não é apenas a pessoa mais misteriosa, mas também ele é o ser mais acessível, mais maravilhoso e mais verdadeiro que há. Ninguém se compara a ele, pois só ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Por isso seria uma redundância eu me alongar aqui tentando dizer aquilo que é impossível para mim,
tentar descrever a pessoa de Jesus Cristo, né? Ou dizer que é impossível também. Porque para qualquer ser humano tentar abordar com propriedade uma matéria como cristologia, né, é algo muito difícil, meus queridos, porque não há palavras para descrever a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conforme ele realmente é. E isso devido à magnitude da sua pessoa. E essas aulas, meus queridos, bem como a apostila que vocês receberam aí, que vocês podem baixar aí na plataforma, é apenas a introdução de um assunto que vocês já têm estudado desde a conversão de vocês e vocês continuarão estudando pelo resto das suas vidas aqui na Terra. Então vamos, portanto, à nossa primeira aula de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. A aula de hoje ela vai da página 9 à página 19 da nossa apostila, ou seja, hoje, conforme eu já disse, eu farei resumidamente aqui, né, falarei resumidamente aqui da introdução até o capítulo 2, né, o início do capítulo 2. Claro que as nossas aulas serão bastante resumidas, conforme eu já falei, pois para falar com propriedade dos assuntos que nós trataremos aqui, meus queridos, eu precisaria aqui de algumas horas por aula, né? Porém nós não temos esse tempo. E se eu falar muito tempo aqui, logicamente que ficaria uma aula inviável, muito comprida, e nós temos que realmente adaptar. Mas este não é um problema do ensino à distância, tá? O ensino presencial acaba tendo até menos tempo do que esse que nós disponibilizamos aqui por conta da flexibilidade, ok? Então vamos lá. Vamos falar do capítulo 1 agora, que é a definição dos termos, né? Nós vamos falar aqui do termo Cristo, do termo Messias. Então o termo grego, que é Christos, né? Esse termo, ele é o termo neotestamentário, ou seja, é o termo usado no grego do Novo Testamento, e ele é uma tradução, meus queridos, do termo hebraico Mashiach, que significa Messias ou ungido, né? Que é amplamente empregado no Antigo Testamento para designar aqueles que eram ungidos com óleo, né? Como símbolo de capacitação para exercer determinados ofícios que eram ordenados por Deus no Antigo Testamento. Deste modo, tanto o termo hebraico Messias como o termo grego Cristo, eles têm o significado primário de ungido. E mesmo no Antigo Testamento, o termo tinha uma conotação especial, pois apontava para Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Cristo, o Messias que foi prenunciado no Antigo Testamento e cumprido plena e literalmente no Novo Testamento. Portanto, entenda, meus queridos, toda vez que eu falar aqui o Cristo, o ungido, ou o Messias, saiba que eu estou me referindo à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então toda vez que eu falar o Cristo, o Messias, o ungido, entenda como o Senhor Jesus. Daí vem também, meus queridos, a palavra cristologia, ou seja, o termo cristologia vem da junção de duas palavras gregas, né? A primeira, Christos, ou seja, Cristo, e a segunda, Logos, que significa a palavra, estudo, tratado, discurso. Logo, cristologia é o estudo acerca da pessoa, vida e obra de Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E qual é a fonte desse estudo, amado e amada de Deus? A fonte da cristologia é a Bíblia. A Bíblia é a fonte primária e única, fonte autorizada, fidedigna e confiável para este tipo de estudo, pois só ela possui o verdadeiro registro acerca da pessoa, vida e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a verdadeira cristologia, ela é um estudo lógico, racional, pautado em bases e evidências objetivas, meus queridos, porque a Bíblia é uma evidência objetiva. Portanto, não se trata de estudos intuitivos e subjetivos. Sua base é, portanto, a palavra de Deus escrita, isto é, a Bíblia Sagrada, que, conforme eu disse, é uma evidência concreta.
É o registro da revelação de Deus ao homem. Então qualquer estudo acerca de Jesus Cristo que não seja baseado única e exclusivamente nas Sagradas Escrituras não pode ser chamado de cristologia. E nenhuma teologia também que não tenha base na Bíblia não é teologia no sentido exato do termo, ok? Então vamos aqui introduzir aqui o nosso capítulo 2, que fala acerca da natureza e da pessoa de Jesus Cristo. Porque a verdadeira cristologia é aquela que considera tanto a pessoa quanto a obra de Jesus Cristo. Ou seja, não se pode enfatizar a obra de Jesus Cristo a ponto de menosprezar a sua pessoa, nem o contrário, meus queridos. Não se pode enfatizar a sua pessoa a ponto de menosprezar a sua obra. No entanto, nós vamos abordar primeiro a pessoa e a natureza de Jesus Cristo nesta aula de hoje, nessas 3 próximas aulas, né? Pois quando nós compreendemos que Ele é quem Ele é, nós também compreendemos melhor o que Ele fez. Vou repetir aqui. Quando nós compreendemos melhor quem é Jesus Cristo, nós compreendemos também melhor a sua obra, ou seja, aquilo que Ele fez por mim e por você. E nesta aula nós abordaremos a humanidade de Jesus Cristo. Na próxima aula, como eu já disse, abordaremos a divindade de Jesus Cristo. E na terceira aula nós abordaremos a união dessas duas naturezas, a humana e a divina, em Jesus Cristo. Então comecemos, portanto, falando acerca da humanidade de Jesus Cristo. Tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo são assuntos de extrema importância e devem ser estudados com o máximo amor e reverência por todo verdadeiro cristão, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus, ao mesmo tempo em que Ele também é o verdadeiro homem. Do mesmo modo que é importantíssimo reconhecermos, né, e confessarmos a divindade de Jesus Cristo, também é de fundamental importância que nós reconheçamos e confessamos a sua humanidade, conforme expressa o texto de 1 de João 4:2, que diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha que texto, falando acerca da importância de reconhecermos a humanidade de Jesus Cristo. Porque tanto a divindade do Senhor Jesus como a sua humanidade estão clara e amplamente expressas nas Sagradas Escrituras. A Bíblia mostra que ele nasceu humanamente e cumpriu literalmente todas as profecias do Antigo Testamento ao seu respeito, meus queridos. Compare aqui. Pare aí a leitura e compare os textos de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, com Mateus, capítulo 2, versículos do 4 ao 6. E você verá. Então vamos falar aqui da encarnação de Jesus Cristo. Porque ao assumir a humanidade em sua encarnação, o Senhor Jesus se fez participante das limitações e fraquezas não pecaminosas da natureza humana. E esta foi a única forma de Deus suprir a grande necessidade de salvação dos seres humanos. Devido à incapacidade e à impossibilidade dos seres humanos em obterem a salvação por seus méritos próprios, foi necessário que Deus, na pessoa divina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se tornasse homem. As verdades acerca da encarnação do Senhor Jesus são claramente expressas em textos bíblicos como, por exemplo, Filipenses, capítulo 2, versículos do 5 ao 8, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Então você nota aqui, amado e amada de Deus, que o versículo 7 aqui diz que Cristo se esvaziou a si mesmo, né? Então, meus queridos, no que consiste este esvaziamento de Filipenses capítulo 2, versículo 7? Primeiramente, devemos atentar ao fato de que o conjunto de textos bíblicos que falam acerca da encarnação de Jesus Cristo revelam que ele jamais deixou de ser Deus e ele jamais deixou de possuir os atributos divinos. É bem verdade que a encarnação de Jesus Cristo é um grande mistério, conforme nós lemos lá no texto de Efésios capítulo 3, versículos do 4 ao 12, e Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Talvez seja inclusive o maior de todos os mistérios de Deus. No entanto, a Bíblia jamais afirma que ele deixou de ser Deus, mas pelo contrário, que ele não somente é eternamente Deus, como assim, mesmo em sua encarnação, ele tinha plena consciência disso, conforme nós lemos em textos como João 3,31, João 5,58, né? Então, em Filipenses, meus queridos, capítulo 2, que é o texto que nós acabamos de ler, o esvaziamento de Jesus Cristo consiste primeiro, né, no esvaziamento da glória que ele teve com o Pai desde a eternidade, conforme nós lemos lá em João 17, 5 e 24, né? Mas não consiste no esvaziamento da sua divindade. Jesus Cristo jamais deixou de ser Deus, mesmo sendo humano, mesmo estando encarnado aqui na terra. Em segundo lugar, ele colocou-se em espontânea submissão ao Pai e em espontânea dependência do Espírito Santo. Ele abriu mão temporariamente do uso independente dos seus atributos divinos, né, subordinando-os voluntariamente ao Pai. Mas ele jamais abriu mão da sua divindade ou dos seus atributos em si. Ou seja, meus queridos, ele abriu mão do uso independente dos seus atributos. Ele não abriu mão dos seus atributos. É diferente uma coisa da outra. Você ter o atributo e deixar de usar são coisas totalmente diferentes. Amém? E ele também assumiu a natureza humana, sem contudo, meus queridos, abandonar a sua natureza divina. Por quê? Porque ao assumir a natureza humana em sua encarnação, Jesus Cristo passou a ser homem e continuará sendo eternamente homem. No entanto, ele nunca deixou e jamais deixará de ser eternamente Deus. E por que foi necessário que Deus se revestisse da humanidade? Por que Deus se tornaria um ser humano? Qual é essa necessidade, amado e amada de Deus? Conforme já foi adiantado, Deus tornou-se humano na pessoa de Jesus Cristo devido à grande necessidade de salvação do ser humano e por conta da sua total incapacidade em se salvar por si próprio. Pois todo homem já nasce espiritualmente morto em delitos e pecados. Em soteriologia, meus queridos, nós vamos aprender que foi por intermédio de Adão que o pecado e a morte entraram em toda a humanidade, por ocasião da queda de Adão. Da mesma forma que o pecado e a morte entraram na humanidade por meio de um homem, Adão, fazendo com que todos os homens já nasçam pecadores, já nasçam mortos em delitos e pecados, foi também por meio de um homem, Jesus Cristo, o justo, que Deus concedeu a justificação a todos quantos nele creem e o recebem como Senhor e Salvador, e foi por meio dele que Deus trouxe a vida espiritual àqueles que creem, àqueles que experimentam o novo nascimento. Glória a Deus. Podemos, portanto, concluir a nossa aula de hoje com a plena consciência de que Deus tornou-se humano na pessoa de Jesus Cristo devido à grande necessidade de salvação do ser humano e por conta da sua total incapacidade em salvar-se. Louvado seja o nosso Deus!
Então, encerra a aula de hoje, meus queridos, com a reflexão aqui de 3 grandes homens de Deus. O primeiro aqui, o pastor Ezequias Soares, que diz: convinha que ele viesse como homem, pois se não fosse humano não poderia sofrer, e dessa forma não poderia ser o salvador dos seres humanos. Hebreus 2,17. O pastor Enéas Tonini, meus queridos, diz aqui que o homem perfeito veio salvar os homens mais que imperfeitos. No dizer de Paulo, Jesus é o primogênito da nova raça humana, que encontra em Jesus o seu arquétipo. Por isso mesmo, ele é o segundo Adão. Sendo eternamente Deus, o Filho de Deus assumiu a natureza humana, embora sem pecado. E Meyer Pirman diz aqui que ele, o Filho de Deus, se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus e um dia serem semelhantes a ele. Louvado seja o nosso Deus. Portanto, meus queridos, falando aqui acerca da nossa próxima aula, nós abordaremos o tópico 2.2 da nossa apostila. Então, se hoje nós falamos acerca da humanidade de Jesus Cristo, na próxima aula nós falaremos acerca da sua divindade. Então, vocês leiam as páginas 19 até a página 32 da apostila e façam a leitura da apostila como bem entenderem. Eu já disponibilizei antes para que vocês possam ter a liberdade e a flexibilidade de fazerem a leitura da melhor forma aí em meio à correria do dia a dia, que eu sei que hoje não há quem esteja folgado aí de tempo, ok? Então, se vocês quiserem adiantar a leitura da apostila, fiquem à vontade. Se quiserem acompanhar com as aulas, fiquem à vontade também. Estou fazendo diferente este mês, conforme eu já disse na aula introdutória. Não estou disponibilizando aula a aula como eu fazia, né? Eu dava a videoaula e a aula texto junto. Agora a aula texto é a apostila inteira. Vocês vão ler a apostila inteira no tempo que vocês tiverem e acompanhar as videoaulas dia a dia, ok? Então que o Senhor Jesus os abençoe. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Ele ilumine a vossa mente e o vosso coração para que aprendam acerca da sua santa e bendita pessoa. Um grande abraço e até a próxima aula.